Boa noite para vocês da Implantar BH, eu sou Marcos Bortoni, eu sou locutor da Rádio Jovem Pan, apresento algumas coisas também na TV e hoje faço muita coisa também com a Implantar. É um prazer estar sempre com a Implantar, com o Dr. Dilson Poppio, que é um cara que é referência em implantodontia. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que deixa as pessoas muito apreensivas, né? Tudo que mexe com dente, a gente tem um pouco de medo, não é? A gente tem que fazer um tratamento, tem que fazer um implante, a gente acaba ficando com medo, será que isso dói? Como é que será que funciona? E hoje a gente vai falar de enxerto ósseo. Opa! Como é que você tá, meu parceiro? Tranquilo! Agora a gente tem que cumprimentar assim, né? É só no cotovelo. Tem que acostumar. Ou aqui, ó. Ou então só assim, ó. Você já pode, inclusive, mandar suas perguntas que o Dr. Dilson Poppio vai responder tudo, que dúvida que você tem de enxerto ósseo, quando usa, o que é. A gente, de repente, não entende muito, né? A gente só sabe que o sorriso da gente não está bonito, não está agradando, né? Porque a gente quer ter aquele sorriso para sentar com os amigos e poder contar piada, conquistar aquela gatinha, não, doutor? Exatamente. Arrumar um emprego mais bacana. Sim, porque isso influencia, né? Você vai fazer uma entrevista, tá com aquele sorriso feio. Um não tá com sorriso legal, o outro tá com sorriso bacana, os dois foram bem na entrevista, com certeza que eu escolheria o cara que tá com sorriso bacana. Bem que nesse momento, esse momento que a gente fica de máscara, não, daqui a pouquinho você vai tirar a máscara. Eu tô louco pra acabar esse negócio de máscara, tô aguentando mais essa história de usar máscara, até de noite a gente tá usando máscara, meu amigo. A gente só não tá usando máscara aqui porque a gente tem que falar com você, senão você não ia entender muito. E, né? Então, vamos começar a falar com o Dr. Dilson de enxerto ósseo. Hoje é a nossa quarta live, né? A gente já fez uma live a respeito de dentadura protocolo fixo. A terceira live, perdão. A segunda live a gente fez a respeito de Covid, né? A gente pode falar alguma coisa hoje no meio disso, se tiver alguma dúvida, tem coisas interessantes aí pro pessoal. E hoje a gente vai falar de enxertos ósseos, mitos ou verdades. Nesses quase 20 anos de odontologia, Marcos, eu tive a oportunidade de me deparar com vários pacientes que chegavam na clínica falando assim: eu só vou fazer meu implante se não tiver que fazer enxerto, doutor. E aí eu me perguntava, mas por quê? O que acontece? Qual o problema de se fazer enxerto? E os pacientes falam, não, dói muito, não, o tratamento demora muito. Mas de onde que a pessoa entende o que é enxerto? Muitas das vezes por experiências vividas por terceiros. Às vezes tem um vizinho, um amigo que fez, né? Então a ideia hoje é a gente desmistificar esses medos que as pessoas têm através dando uma informação, né? A informação desmistifica o medo. Então a ideia, a gente vai começar e eu vou começar mostrando um videozinho para vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui a pessoa perdeu um dente, né? Então aqui uma cirurgia, vocês podem observar que está sendo colocado um implante, né? Um implante é uma raiz de dente artificial e se vocês observarem, o implante não está totalmente coberto por osso. Aí precisamos o quê? Fazer um enxerto ósseo, porque um implante ele tem que ser totalmente preenchido, as roscas do parafuso, por osso. E aí a gente utilizou, a gente vai falar mais para frente, mas a gente pode utilizar ou biomateriais, osso comprado, né? Ou o próprio osso autógeno, que é o osso do próprio paciente, para poder esconder as roscas desse parafuso. Eu vou fazer uma analogia boba, mas as pessoas vão entender. Se você for colocar um parafuso numa madeira e alguma rosca fica para fora, você vai colocar ali uma serragem com uma cola e vai cobrir aquilo ali. O enxerto nada mais é do que isso, né? Aí cobriu isso com uma membrana e a cirurgia está completa. É importante, a gente vai falar isso mais para frente, de forma mais clara, que as pessoas entendam que o material que ali foi colocado para preencher essas roscas, Bortoni, ele vai ser totalmente substituído. E ele é um substituto ósseo. Esse material... Como assim substituído? O seu organismo tem uma célula que é chamada osteoclasto, e essa célula vai comer literalmente uma partícula desse material que vocês viram e vai deixar uma lacuna vazia. E aí vai ter uma outra célula que é chamada osteoblasto, que vai depositar uma matriz de osso jovem, e esse osso vai ser completamente substituído por osso do próprio paciente. É tipo a lagartixa que perde o rabo. Exato. Mas, um pouco diferente. Né? Você entendeu. Seria mais ou menos a gente criar um andaime, criar uma estrutura para que dê condição do corpo humano fazer o seu trabalho. A gente ajuda a biologia de Deus funcionar de forma coesa, de forma com que a gente venha conseguir formar o osso aonde ele se perdeu. E aí você que está nos assistindo agora deve estar se perguntando, mas formar o osso onde se perdeu, por que esse osso se perde? Já já você vai descobrir, porque a gente vai falar muito a respeito disso.
Vamos aqui para a segunda imagem. Isso aqui, ó, é um vídeo que... É uma modelo, é a Gisele Bündchen. Tá bem magrinho, né? Vocês sabiam que de 5 em 5 anos, todas as células do seu corpo, células ósseas do seu corpo, deixam de existir, são substituídas? Então você pode chegar e falar para sua esposa hoje, eu mudei, eu não sou a mesma pessoa, porque seu corpo mudou completamente. Todas as células ósseas, elas são substituídas. Só que a gente está falando de coisa interna, tá? Então, que a pessoa... A gente está falando do cérebro, não célula cerebral, não. É célula óssea. Mas você não precisa contar isso para ela, né? Você fala, eu sou uma pessoa diferente, eu mudei. Mudei completamente, sou outra pessoa. Meus ossos são outros. E aqui, ó, vocês podem observar nesse vídeo que, como eu disse, existem uma célula que é o osteoclasto, tá? O osteoclasto, ele vai reabsorvendo todo o osso, e o osteoblasto vem atrás formando o osso novamente. E para que isso ocorra, é muito importante que exista o estímulo, tá? O estímulo ósseo. No caso dos membros superiores, membros inferiores, o exercício físico ele é fundamental para que isso ocorra. Então uma pessoa que não faz exercício físico, ele tem mais chance, por exemplo, de apresentar osteoporose, né, no futuro. Tá vendo? E essa é uma dica para as mulheres, viu? Comecem a fazer exercício físico logo cedo, se alimentem com alimentos que existam cálcio, fósforo nos alimentos, tomem sol, porque a vitamina D é fundamental nesse processo de troca celular e na prevenção da osteoporose, né? Então beleza, teve a perda óssea, vai ter que fazer sempre um enxerto ósseo. Como é que eu sei? Se você teve a perda óssea? Como é que eu sei que eu tenho que fazer enxerto ou não? Bem, em alguns casos, você vai saber com certeza absoluta através de uma avaliação clínica e radiográfica com o dentista. O dentista que vai fechar o diagnóstico de perda óssea. Mas tem gente que nem sabe disso, já chega lá com medo de ter que fazer uma coisa que ele nem sabe se vai fazer. Exato. Muitas das vezes, como a gente mesmo falou, por experiências vividas por terceiros, né? Então a gente vai falar, mas nem sempre a pessoa que teve perda óssea vai precisar fazer um enxerto. Então, às vezes você perdeu os dentes, sei lá, 30, 40 anos atrás e até hoje não foi ao dentista porque morre de medo da ideia de fazer um enxerto ósseo. Primeiro, você nem sempre vai ter que fazer um enxerto ósseo, mesmo com uma perda de dentes há tanto tempo atrás. Às vezes a base óssea que sobrou, é possível de eu instalar os implantes que vão sustentar a prótese. Isso não tem um limite então de tempo? Uma pessoa que perdeu o dente há muitos anos, ela tem uma chance maior de necessitar de um enxerto ósseo, mas não necessariamente... Não, mas eu falo assim, qualquer pessoa, tem jeito para qualquer pessoa. Só não tem jeito para morte, Bertão. O resto então não tem jeito. E vocês vão ver aí no decorrer do nosso bate-papo, que a ideia aqui é um bate-papo leigo. Essa live... Eu estou aqui para fazer essa parte. Exato. Ele é o paciente da história. Então, como às vezes as pessoas querem perguntar, não sabem exatamente como perguntar, e também a gente vai colocar isso nos nossos canais de comunicação, quem não assistir agora vai ter a oportunidade de assistir outro dia e tirar todas as dúvidas a respeito de enxerto ósseo. Então fala assim, nossa, aquele cara é tão burro, não sabe nada, perguntou tudo. Ué, 20 anos que eu estou estudando, mais de 20 anos que eu estou estudando para isso. Agora, se for perguntar para mim de televisão, por exemplo, eu pouco vou saber. Aqui, causas da perda óssea. A gente está falando que a pessoa perdeu o osso, na maior parte das vezes tem que fazer enxerto. Isso é uma verdade? Na maior parte das vezes a pessoa vai ter que sim fazer um enxerto. Mas por que as pessoas perdem osso? Por perdas prematuras de dentes, por exemplo. Lembra que eu falei que a gente precisa do estímulo? Se a gente não tiver um estímulo da mastigação, por exemplo, imagine que você tem o dente, o osso. Então, na hora que você mastiga, você tem um estímulo. E esse estímulo faz com que a célula velha seja substituída pela célula nova, que a gente chama de remodelação óssea ou de turnover ósseo. Então, é muito importante que as pessoas entendam que perdeu o dente, não importa o motivo que seja, vá ao dentista o mais rápido possível, porque se não for, existe uma chance aumentada de ter que fazer um enxerto ósseo depois. Outro motivo, e aí eu entro na minha área que eu mais gosto de atuar, eu sou cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, então a gente lida com traumatismos dentoalveolar, traumatismos de face. Então imagine você que você sofreu um trauma, um acidente motociclístico
ou uma perfuração por arma de fogo, né? E você perdeu não só o dente, mas como parte do segmento alveolar, parte do osso que segura a estrutura dentária. Então, casos como esse levam sem dúvida nenhuma a perda óssea. Cistos e tumores, a pessoa teve um tumor na mandíbula, teve que tirar parte da mandíbula. A pessoa vai ter uma diastase, uma perda óssea, que vai ser necessário fazer enxertos inclusive mais complexos, enxertos como esse, a gente vai ter que tirar osso muitas vezes do crânio da pessoa ou da bacia da pessoa, para a gente poder reconstituir uma grande perda óssea. E a doença periodontal? A doença periodontal, para quem não sabe, é uma doença caracterizada, é uma doença crônica, progressiva, sem cura, que é o maior desafio hoje, talvez, da odontologia, e ela é caracterizada pela perda do osso ao redor da raiz do dente. A pessoa vai perdendo o osso, inflama a gengiva, gengivite, sangramento na gengiva, a pessoa não cuida, não vai no dentista, essa inflamação da gengiva passa para o osso inflama e o osso vai reabsorvendo. Seria como se você tivesse um moirão fincado na terra, uma roça, eu sou da roça, né? Passei muitos anos da minha infância na cidade de Paraguaçu, no sul de Minas. E aí o moirão, a terra vai indo embora e aquele moirão que estava 60 centímetros na terra fica com 20. E aí ele começa a apresentar mobilidade. A cerca vai cair, né? Então, na doença periodontal isso ocorre. O osso vai reabsorvendo em volta da raiz do dente, o dente vai apresentando mobilidade. E aí a pessoa vai perder dente, vai perder osso e vai perder gengiva. E aí muitas vezes reabilitações como essa não são simples, são reabilitações que demandam de um profissional, de um implantodontista, de um cirurgião bucomaxilo, de um periodontista que tenha conhecimento de técnicas cirúrgicas mais avançadas. Você com certeza deve conhecer alguém que tem os dentes assim. Todo mundo que tem os dentes assim, então é um problema. É um problema sério. É um problema que se não... Porque às vezes a pessoa acha que é o formato do dente apenas. A pessoa que tem uma doença gengival, mas o corpo avisa, sabe, Bertone? A pessoa, quando ela tem uma doença periodontal, nessa magnitude que vocês podem observar na foto, ela sabe que existem problemas e que... Que tipo de sinal que ela tem além do dente? Sangramento, ela tem mau hálito, halitose, ela tem retração gengival, ela tem mobilidade no dente. Todo mundo que tem aquela gengiva assim é um problema? Não, eu não entendi exatamente. Por exemplo, se a pessoa... Esqueci agora o nome do teu, uma atriz famosa que ela tem, não sei se é Glória Pires. Glória Pires, Beth Goulart, mostra a gengiva quando sorri. Isso não é um problema, não. Isso não é um problema. Isso, por exemplo, é um crescimento do esqueleto que faz com que a pessoa tenha esse osso mais comprido. A gente chama excesso vertical de maxila. Então, quando ela sorri, em vez de ela só mostrar o dente, ela mostra o dente e a gengiva. E para isso, existe um procedimento cirúrgico chamado cirurgia ortognática, que é possível a correção disso, né? Mas é uma deformidade de crescimento da face congênita. A pessoa nasce com aquilo ali. É como se fosse, por exemplo, o cantor do Skank, como é que é o nome dele? O Samuel Rosa. Samuel Rosa tem o queixinho para trás, né? Já o Rivaldo tem o queixo para frente. Lembra do Rivaldo? Lembro. Fazia vários gols, eu adorava ver o Rivaldo jogar. Então, esses tipos de deformidades de crescimento, ou com isso pequeno, ou com isso grande, ou com a gengiva comprida, são deformidades congênitas de crescimento da face que são corrigíveis através de tratamentos. Mas aí a gente está falando de uma coisa estética. Nós estamos falando estética e também funcional, porque a pessoa que, por exemplo, Samuel Rosa, ele tem o queixo para trás, então ele não morde assim, ele morde com o dente de cima muito para frente do dente de baixo. E essa mordida errada pode levar a pessoa a ter problemas periodontais, por exemplo. Então o problema periodontal, ele é multifatorial. Está ligado à genética, está ligado a posicionamento de dentes, posicionamento do esqueleto da face, está ligado a hábitos de higiene, está ligado a hábitos alimentares. Como a maioria das doenças, a doença periodontal, ela é uma doença multifatorial. Aqui, ó, por que procurar um dentista para fazer um implante quando se perde dentes? O mais rápido possível. Olha o que aconteceu com o dente de cima pela falta do dente de baixo. O dente de cima desceu. E aí eu não tenho como fazer implante mais aqui. Ou eu vou ter que tirar esses dentes, ou vou ter que... não tem? Não tem espaço. Como é que eu vou botar um dente aqui embaixo e o dente de cima desceu? Um dente bem pequenininho. Não tem espaço para isso.
fica inviável. Aí, ou eu vou ter que cortar o dente de cima, fazer canal, coroa, jogando esse dente para cima novamente, ou eu vou extrair o dente e ter que fazer implante de cima e embaixo. Então, para você que perdeu um ou mais dentes, é fundamental que entenda que é importantíssimo procurar um dentista, uma clínica, um especialista o mais rápido possível para fazer um implante dentário, pois a perda de um dente leva a movimentação de outros dentes e muitas das vezes a perda de outros dentes. Aí a pessoa vai ter que colocar um aparelho ortodôntico, ou vai ter que cortar dente, ou muitas vezes não tem, dependendo do quanto desceu, igual aqui não tem recurso, aqui a gente tem que extrair o dente, fazer mais implantes. Então, na verdade, a pessoa às vezes perde um dente, vai deixando, depois quando vai resolver tem que tirar 5. Imagine você, perdeu o dente daqui, ó, o de trás, ele faz isso aqui, ó, ele tomba e fecha o espaço do dente da frente. Então, você vai ter que colocar um aparelho para puxar esse dente para trás. Aí, o tratamento torna-se mais demorado, com um custo maior. Quando eu digo custo, eu não me refiro apenas custo financeiro, eu me refiro a custo de tempo, custo psicológico, emocional. Se você pode fazer uma coisa de forma simplista, o melhor tratamento é o arroz com feijão, é o simples, é o rápido, é o econômico. E é isso que eu busco para as pessoas. Eu busco facilidade, eu busco ganho de tempo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Então, se é possível fazer algo com qualidade, com excelência, com tempo reduzido, me sobra tempo para eu poder ficar com as pessoas que eu gosto, para eu poder fazer esporte, para eu poder viver melhor. Né? Sim. Tudo na vida é assim, né? Quando você tem um problema que você vai resolver no início, é melhor do que quando você deixa... Sem dúvida. Aí, ó, o que aconteceu aí? Esse é um dente superior, vocês podem observar aqui, ó. Isso aqui é um buraco que a gente tem no rosto, chamado seio maxilar, a gente tem sinusite, né? Então, o que aconteceu? Aqui extraiu o dente, com 90 dias, Bortoni, já está formado aí todo o osso, e aí, passando o tempo, a falta do estímulo da mastigação, mais uma vez, falta de estímulo, vocês vão vir falando muito isso hoje, faz com que o osso reabsorva. E aí, o osso que estava lá em cima, com o seio maxilar lá em cima, veio parar aqui embaixo. Se eu for tentar fazer um implante numa situação como essa, eu vou entrar com a broquinha aqui. O implante, a gente já falou, muitas pessoas sabem o que é. É um parafuso que é instalado no osso e é uma raiz de dente artificial, que vai servir para colocar o dente. O implante, gente, não é o dente. O implante é a raiz do dente artificial. Então, se eu vou tentar colocar um implante, uma raiz de dente artificial aqui, eu vou botar uma raiz de dente artificial num buraco vazio, no oco. E aí isso não vai dar certo. O paciente vai ter sinusite, não vai ter estabilidade no implante, o dente vai cair. Então, em situações... Mas nesse caso teria jeito ainda? Sim, tem jeito. Aí a gente vai ter que fazer o quê? Perder o osso, temos que fazer enxertos ósseos. Mais uma vez, 30% em média dos pacientes que procuram implantodontistas, clínicas para fazer implantes dentários, demandam de um tipo maior ou menor de enxerto ósseo. Então, de enxerto ósseo, a gente não tem nada de especial. Isso é rotina, a gente faz todos os dias. Então você não tenha medo de fazer seu implante, às vezes, você, não vou fazer porque tem que fazer enxerto. Não, pode vir porque é tranquilo de ser feito. Enxerto feito de forma adequada, o pós-operatório é tranquilo, o paciente com o uso de medicação adequada não vai ter dor, vai voltar rapidamente às suas atividades e o mais importante, vai viver de forma plena. Porque se você tem uma boca saudável, todos os dentes, você mastiga melhor, você vive melhor, você se comunica melhor, você tem um ganho de qualidade de vida como um todo. Sim. Né? Mas como que resolve essa situação? Nós vamos mostrar nos próximos capítulos, nós vamos mostrar a solução. Aqui, ó, eu vou voltar esse aqui, fecha a imagem aqui para mim. Olha lá, a pessoa perdeu alguns dentes embaixo, no maxilar inferior, na mandíbula. Olha o osso, uma perda óssea vertical. E aqui, se vocês observarem, tem um canalzinho que sai e desemboca aqui, ó. Esse, gente, é o nervo alveolar inferior, que é o nervo responsável pela inervação de dentes, da gengiva e parece do lado. Um fiozinho, né? É um fiozinho, passa uma artéria, um nervo e um vaso aí dentro, né? Então, você, a hora que esse osso reabsorve, o nervo fica a flor da pele. E eu não vi nenhuma nem duas vezes pacientes que usam dentadura, por exemplo, falando, ô doutor, essa dentadura eu botei, ela dá choque na minha boca. Aí a família pensa, essa tá
tá ficando doida, só que a dentadura tá dando choque. Mas não tá ficando doida não. Por que a dentadura dá choque? Porque o nervo tá tão à flor da pele que a pessoa tem uma compressão da prótese na terminação nervosa e ela literalmente vai ter choque na boca. Tá? Então isso aí é muito comum em pacientes com reabsorções severas da mandíbula. Aqui vamos mostrar um outro padrão de reabsorção. Uma reabsorção horizontal, o osso afinou. E aí eu pergunto para os senhores, é possível colocar um parafuso de 4 milímetros numa madeira de 2? Não vai dar, não vai ter jeito. E aí para isso, a gente vai fazer um enxerto ósseo. Aí está uma técnica, existem números, eu não vou entrar no mérito da técnica, mas a gente vai criar um arcabouço, vamos preencher como se fosse uma barraca, né? A gente põe o pau da barraca, preenche com o osso e põe uma membrana ali em cima. Ó. Esse osso pode ser um substituto ósseo. Essa membrana de quê? É uma membrana de colágeno, existem vários materiais. A função dessa membrana qual que é? Fazer com que o oxigênio, a glicose, venha nutrir o enxerto, que o sangue chegue nesse enxerto, mas que a gengiva não entre ali dentro. Porque a gengiva... E faz uma pelinha artificial? É como se fosse uma pele artificial, né? E aí depois de alguns meses o osso foi totalmente substituído e aí a gente tem um implante, aqui o implante, gente, não confunda, o implante é o parafuso que substitui a raiz do dente, feito de titânio, né? A gente já falou disso na live passada, com a coroa sobre o implante parafusado, né? E para isso não tem jeito de eu colocar um parafuso sem eu ter uma estrutura para parafusá-lo. E a estrutura no caso é osso, eu preciso de osso. Eu vou botar um implante de 4, eu tenho que ter no mínimo 5, 5,5 de osso para eu ter como estabilizar esse parafuso de forma adequada. Olha lá a sua pergunta, Portão. Vamos responder ela aí. Ó. Agora. Aí o paciente teve uma reabsorção, o osso era aqui em cima, baixou, foi parar lá embaixo, né? Então a gente faz uma janelinha, uma pequena osteotomia, a pessoa anestesiada, é uma cirurgia super delicada, que a mucosa do seio maxilar, que vocês estão vendo aqui, ela é super fininha, a gente brinca... quando a gente está na pós-graduação, a gente treina o aluno para ter destreza manual disso, ele tem que descascar um ovo cozido com instrumental sem romper aquela pelinha. De tão delicada que é essa cirurgia. Então a gente levantou a mucosa do seio maxilar, observem que na metade do implante aqui tem osso que o paciente ainda tinha. E a outra metade a gente vai preencher com osso. Então a gente fez aqui a membrana de novo. A gente fez aqui a instalação do implante simultânea à colocação do enxerto ósseo. Muitas das vezes eu faço implante e enxerto junto. Então, em casos como esse, com 6 meses ou com 4 meses, o paciente já vai estar com o tratamento finalizado. Não necessariamente porque vai ter que ser feito um enxerto ósseo, eu vou ter que aguardar mais tempo. Em alguns casos, sim, eu tenho que fazer o enxerto ósseo, esperar um período aí de 6 meses, 5 meses para colocar um implante. Mas quando eu tenho a possibilidade... Ou melhor, quando eu tenho remanescente ósseo que me possibilita colocar implante e enxerto junto, o tempo do tratamento é o mesmo. Aqui um caso onde o osso aqui está fino. Ó. Imagina um osso em lâmina de faca. Eu não tenho estrutura para poder colocar o implante. Então, por que o osso fica assim? Pela por falta de uso? De porque não tem dente? Exato. A pessoa perdeu o dente, o osso que era assim, ó, gente, vai fazer isso aqui, ó, vai atrofiar, vai afinar, né? E aí a gente vai ter que fazer com que esse osso engrosse de novo, através de enxertos ósseos. E existem inúmeras técnicas para se ganhar osso em espessura, em altura. Aí a gente entraria mais para a parte técnica mesmo, e aí não é a ideia de hoje, porque a ideia de hoje não é para dentistas, não é explicar a técnica, é explicar para você, paciente que está em casa assistindo agora, que o enxerto ósseo não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é um bicho papão. Não. Inclusive você não sente dor nenhuma. Você vai ter um desconforto da cirurgia, né? Um desconforto, qualquer extração dentária, se a gente falar que não dói nada, é uma inverdade. Não, mas não dói enquanto você está fazendo, que é o que a pessoa deve, acho que a preocupação da pessoa deve, olhando isso aqui e falar assim, meu Deus, eu vou passar por isso tudo. Não, e sem falar que a anestesia local que a gente utiliza, ela vai dar um conforto a ponto da pessoa não sentir nada na hora da cirurgia. E para pessoas como eu,
que tem fobia do dentista, eu não preciso mentir para vocês. Eu tô aqui para falar a verdade, ser transparente, tirar dúvidas. O que eu sei, o que eu não sei, eu vou atrás da informação. Mas eu tenho que dividir com vocês que eu, por experiências vividas no passado, morro de medo, tenho fobia de tratamento odontológico. Então, pessoas como eu podem fazer esse tipo de tratamento com uso de sedação venosa. Vem um médico anestesista, dá um remedinho na veia, a pessoa dorme, e enquanto eu durmo, eu não vejo nem a picada da anestesia. Então, essa é uma facilidade que eu seria esse aí. Você seria também, Sim. Né? Muitas pessoas. Eu acho que as pessoas que tiveram de sabor de às vezes ter tido um tratamento onde experienciou a dor do passado, elas realmente se beneficiam muito da sedação. E a sedação venosa, e aí eu me lembro, uma vez que eu estava em Alvinópolis. Já ouviu falar em Alvinópolis? Não. Alvinópolis é uma cidadezinha, fica umas 3 horas daqui de Belo Horizonte. Eu tenho muitos pacientes, eu brinco, se eu candidatar a vereador em Alvinópolis, acho que eu ganho. Aqui também. Tanta gente que eu já botei dente em Alvinópolis, né? E eu estava dando uma palestra lá em Alvinópolis e estava falando da sedação venosa. E aí um senhor perguntou lá no fundo: Dilson, mas se eu fizer essa cirurgia dormindo, e se eu não acordar mais? Foi a pergunta dele, né? E aí a resposta que eu dei para aquele senhor naquela ocasião eu dou para vocês que estão nos vendo agora. A sedação venosa, ela é sinônimo de conforto e ao mesmo tempo de segurança, porque eu tenho um médico anestesista na sala fazendo o trabalho, e aí esse médico vai estar cuidando dos dados vitais do paciente. Então aquele paciente que tem alterações sistêmicas, cardiopatias, ele é recomendável que tenha-se um cuidado a mais com ele. A gente não pode rotular as pessoas elas são diferentes e elas devem ser tratadas dentro da individualidade delas. Não. Então não é receita de bolo. O tratamento que eu vou fazer em você talvez não é o mesmo que eu faria num outro paciente. Não, e a pessoa também que vai fazer um tratamento desse, ela fez exames antes, ela sabe, você sabe da condição dela, né? Uma condição médica, sem dúvida nenhuma. É feito uma anamnese, um questionário médico. É uma cirurgia. É um procedimento cirúrgico. Então né? você vai fazer um pós-operatório, você vai estar sabendo de tudo. Tem gente que não sabe, tem de repente um problema no coração. Você vai saber esse. Exatamente. A gente pede um risco cirúrgico na grande maioria das vezes. Aqui, os materiais para enxerto, né? Então tá, a gente vai ter que fazer um enxerto. Tá, e aí, doutor, que osso que você vai botar em mim? Qual material que você vai utilizar? Eu vi que você botou pozinho em vários vídeos aí. Que material é esse? Uma britinha. Que material é esse que vai ser utilizado? A gente pode utilizar desde materiais biomateriais, né? Materiais sintéticos. A gente tem hidroxiapatita, que é um material que a gente produz no nosso corpo. A gente tem osso bovino liofilizado, osso de boi, que é preparado para isso. O próprio osso autógeno, que é o osso do paciente. Osso de banco de tecidos, a gente compra. Hoje existem algumas instituições sérias no Brasil, como por exemplo a USP em São Paulo, que eu compro osso de cadáver, gente, osso de cadáver. A gente compra esse osso, e esse osso, é importante deixar claro para vocês que estão nos assistindo agora, que esse osso é completamente substituído, por isso a gente chama de substitutos ósseos. O seu corpo vai ali, independente do osso que eu coloquei, come uma partícula daquele osso que eu coloquei, e aí vem uma outra célula sua e deposita uma matriz de osso jovem seu, que com o passar do tempo, esse osso vai se tornar um osso maduro, um osso completamente igual ao osso de qualquer parte do seu corpo. Você talvez não sabia, mas eu não sabia. Quem faz doação de órgãos também doa ossos, né? Sim, você vai doar as córneas, você vai doar rim, fígado, coração e o esqueleto também, né? A gente falou no começo da live que de 5 em 5 anos todo o nosso esqueleto é substituído, né? Então, a ideia do enxerto ósseo é a substituição do osso que foi colocado ali, seja ele um osso sintético ou não, por o osso do paciente. A gente cria uma condição favorável para que aquele osso que não existia mais venha a existir, né? Aqui vocês podem observar esses tubos, né? Vocês devem estar se perguntando, mas o que é esse tubo amarelo? Existe uma tecnologia que é chamada PRF, Plasma Rico em Fibrina. Qual que é a ideia dessa tecnologia? A gente tira o sangue do paciente, coloca numa centrífuga, vai girar, girar, girar e vai separar todo... Não faça isso em casa. Não faça.
Até porque precisa da centrífuga certa e do profissional para poder tirar o sangue. E aí você vai conseguir com isso separar a parte do sangue boa para a gente poder fazer o enxerto ósseo. E eu pego, que é como se fosse uma gelatina, e misturo com o osso, seja do paciente, substituto ósseo, e aí eu vou ter fator de crescimento ósseo tirado do próprio sangue do paciente. Então é fantástico a ideia de se utilizar da biotecnologia em pró da melhoria dos resultados das nossas cirurgias. E isso é uma rotina muito grande na implantar, a gente faz isso quase todos os dias. Olha com quem que eu tô aqui. Olha lá, vamos ver esse vídeo. Meu rei, Dadá Maravilha! O que você tá arrumando aí hoje, Dadá? Eu quero ficar bonito igual você. Que isso, verdade, Dadá. velho, que isso, cara. Dadá, na implantar, a gente trabalha com plasma rico em fibrina. A gente tira o sangue do nosso próprio paciente e com isso a gente faz um enxerto ósseo para implantes dentários. Então, gente, o Dadá é nosso paciente, já às vezes vocês veem ele na televisão, veem ele falando da implantar, e as pessoas falam, o Dadá é um ex-jogador de futebol, um craque, um mito, né? Talvez a figura mais folclore do futebol mineiro, porque é o único jogador que eu conheço que é um jogador do Atlético, pode sentar no meio da torcida do Cruzeiro. Todo mundo gosta do Dadá. Todo mundo gosta do Dadá, né? Então eu tive a sorte do Dadá entrar há, sei lá, 10 anos atrás na minha clínica para poder fazer um tratamento. E ali ficamos amigos. Como é que o Dadá chegou lá? Como paciente comum. É mesmo? Eu vou te contar a história, é uma história até engraçada. A minha secretária chegou e falou: ô, doutor Dil, você não sabe quem que teve aqui na clínica? Eu falei: quem? O Dadá Maravilha. Eu falei: você deixou ele embora? Não acredito que você deixou ele embora. Aí eu liguei pro Dadá, falei: Dadá, vem cá que eu vou te examinar. E aí combinamos de eu fazer o tratamento pro Dadá e o Dadá utilizar da experiência que ele vivenciou na clínica para poder dividir isso com outras pessoas. Então o Dadá é meu garoto propaganda já de quase 10 anos e nessa ocasião, que foi esse ano, o Dadá perdeu um dente, teve uma fratura de um dente e a gente extraiu o dente, eu tirei o sangue dele, centrifuguei e utilizei essa gelatina para colocar no buraquinho onde estava o dente dele para formar um osso de melhor qualidade. Deve estar quase na época do Dadá voltar para fazer um implante dentário no lugar. Ele combinou com o Dadá de sair, ficar perdendo dentes a cada 2 anos para ir lá fazer tratamento. Ó, não tem jeito, né? O corpo humano cobra a conta. Por isso que você aí que está nos assistindo, cuide do seu corpo em geral, dos seus dentes especialmente, porque senão a conta chega. Todo caso de perda óssea necessita de enxerto? Não, nem todo caso. Aquilo que eu estava falando para vocês e agora eu vou mostrar alguns casos aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, o osso reabsorveu, ele era aqui em cima, ó, e parou lá embaixo. Olha o nervo aí, ó. Nossa, não pode pegar o nervo de jeito nenhum, né? Então a gente vai colocar implantes curtos. A gente faz de tudo para não pegar. Eventualmente você pode ter um problema de lesão nervosa e aí tem que tratar, tem tratamento, né? Mas aqui foram utilizados 2 implantes curtos, preservando a estrutura nervosa, e um implante mais longo. E como é que você faz essa medição, que você sabe que o nervo está aqui a tantos centímetros? Através de radiografias e mais precisamente tomografia. A tomografia vai me dar uma imagem lá falando que tem 5,83 milímetros. Então eu venho e ponho implante de 5, fico 0,83 milímetros, ou seja, menos de 1 milímetro do nervo. A mão não pode nem tremer na hora de fazer, né? Numa cirurgia como essa, porque você está, às vezes, 1 milímetro do nervo alveolar inferior. É uma cirurgia de extrema precisão. Aqui outros casos, ó, implantes inclinados, para não botar, botou implante torto. Não, botei torto propositalmente, porque se eu botasse ele reto, eu ia cair no buraco do seio maxilar. E aí eu ia ter que ter feito um enxerto, nesse caso, né? Então a gente pode trabalhar com implantes onde vamos inclinar esses implantes de forma proposital, buscando o osso onde ele existe, né? Então é uma técnica cirúrgica que é utilizada como meio de evitar de se fazer um enxerto ósseo, né? Aí a gente já falou da sedação, né? É importante que as pessoas sejam tratadas dentro da individualidade delas. Uma pessoa que tem medo, nós vamos ofertar para ela a possibilidade de fazer um implante dormindo. Uma pessoa que tem uma cardiopatia, todos os equipamentos que existem dentro de um hospital, a Implantar os possui. A gente tem desfibrilador, graças a Deus nunca precisei usar. A gente tem nunca precisei usar, mas ele está lá e é testado sempre. Uma vez por semana a gente testa para ter certeza que a bateria está funcionante.
Carrinho de anestesia geral, nunca precisei 2 vezes. Eu já precisei entubar um paciente na clínica porque o paciente começou a ter dificuldade para respirar, o paciente é obeso, com pescoço curto, e aí a gente teve que entubar o paciente. Os nossos anestesistas são anestesistas experientes. O Arthur, por exemplo, trabalhou comigo no pronto-socorro do João 23. Então é um anestesista que está acostumado a entubar paciente com um caco de vidro e sangue na boca. Então você fazer uma sedação num consultório odontológico, quem está acostumado a trabalhar num ambiente como esse, é algo que a pessoa tira de letra. E aí a gente oferta para as pessoas não só aquilo que elas querem, que é conforto, mas aquilo que elas precisam, que é segurança. Gente, vai fazendo as perguntas aí, quem tiver pergunta, que daqui a pouco a gente vai entrar aí para responder as perguntas de vocês. Limitações de resultados. Vocês nunca vão ouvir, e meus pacientes são prova disso, saíram da minha boca palavras, vai ficar perfeito. Porque perfeito cabe ao cara lá de cima. Ele nos deu 2 dentições, a de leite, quando criança, e a permanente. A terceira, Deus nos deu a inteligência e a capacidade de tirar... Deus nos deu a implantar. Deus nos deu a inteligência de tirar da natureza os recursos para que a gente possa ofertar a terceira dentição, que são os implantes dentários, né? Ele não nos deu a terceira dentição, mas nos deu a capacidade de raciocinar, nos deu a inteligência para a gente descobrir que se eu pegar o titânio, esse metal especificamente, o osso vai colar nele. Mas se eu usar o aço, isso não vai acontecer. A gente já falou a respeito disso, da história da descoberta das propriedades do titânio. E certamente foi Deus que fez aquele cientista, ortopedista Brandemark, em 1950, descobrir que o parafuso na perna do coelho de titânio colou porque as células ósseas se formaram em direção ao osso desse parafuso, né? Mas limitações de casos. Existem casos que a gente vai ter resultados que não são perfeitos. O mais importante disso é o paciente saber disso antes. O que você conversa antes é informação. O que você deixa para conversar depois fica parecendo desculpa. Então, quando você sabe que o paciente vai acabar com o resultado, onde o dente que ele não perdeu está aqui e o dente do lado ficou mais longo, eu já sabia desde o início que esse dente ia ficar mais comprido. O paciente tem que saber também. E aí a gente explica, a gente desenha. Mas fica mais comprido como? Imagine você que o osso do paciente era aqui e o osso subiu, e subiu muito. Então eu nunca vou conseguir com o enxerto ósseo trazer esse osso exatamente no mesmo lugar. Ele vai ficar um pouco mais alto e aí o implante vai ficar mais alto. E se o implante ficar mais alto, esse dente vai estar mais longo do que o do lado. Eu não vou conseguir ofertar para o paciente dentes da mesma altura. Mas se esse paciente não tiver o azar de ter o sorriso da Glória Pires, isso não vai aparecer. Se ele tiver um sorriso como o seu, o lábio esconde o dente e aí não vai aparecer essa discrepância de tamanho dentário. Já se ele tiver um sorriso da Glória Pires, essa discrepância vai aparecer. Mas e aí, Gilson, vou ficar com um dente mais longo um que o outro? Existem recursos protéticos para tentar camuflar isso. Mas mais uma vez... Também deve ser uma coisa assim tão evidente, né? Vamos ver? Vamos. Aqui, ó. Esse dente, o paciente não perdeu o dente, ele perdeu o dente e o osso de gengiva. Então o que a gente fez? A gente fez uma prótese muco-dentária. Esse já é o que não ficou tão perfeito? Aqui tem a gengiva. Mas qual que não é o perfeito? Para mim está perfeito. Porque aqui deveria ter só o dente, né? Então, esse caso aqui é um caso, inclusive, da doutora Thalita, né? Agradecer a doutora Thalita por ter nos cedido esse caso. Eu tenho casos aqui da doutora Thalita, eu tenho o caso do doutor Adélio Pimenta. Obrigado, doutora Adélio, meu sócio, parceiro. Então, nós vamos mostrar alguns casos. Olha lá, ó. Aqui no modelo, né? Então, vocês podem observar que o dente ele ficou do tamanho ideal, mas eu tive que botar uma gengiva artificial para camuflar, senão o dente ficaria mais longo. Olha em boca. Olha aqui, ó. Se você der um zoom aqui, você vai conseguir observar que aqui eu tenho uma gengiva artificial. Senão o implante está aqui em cima, o dente ia ficar muito mais longo do que o dente do lado aqui, ó. Iria ficar feio, né? Não, isso é uma coisa que só quem é técnico no assunto que percebe, né? Aqui, por exemplo, se a pessoa estivesse sorrindo, iria aparecer isso aqui, ó. Né? Não iria aparecer. Então,
É um caso que teve o resultado satisfatório. Mas se você não fala para o paciente, você vai ter uma gengiva artificial, o resultado final seu vai ficar assim, o paciente ele pode criar uma expectativa que ele não aceita isso aqui depois. Mas eu acho que é tipo, minha mãe, por exemplo, é costureira. Ela pega uma roupa, pra gente tá ótimo, ela fica assim, aqui não tem um caimento aqui não, que tá faltando, tinha que ter uma linhazinha aqui. Depende, é tipo isso. Depende, porque tem paciente que ele vai falar, eu não gostei dessa linhazinha aqui. Então a gente nunca sabe qual paciente que é. E aí a informação, ela é fundamental. O que é conversado antes da informação. Eu tenho casos que eu desenho o resultado e o paciente assina do lado. Para a coisa ficar entendida e clara. Porque muitas das informações, com o tempo, as pessoas esquecem. Ah, mas eu não sabia que era assim. Não, sabia, está aqui, eu te expliquei, está aqui inclusive um desenho assinado. Então é fundamental que a gente fale em português claro para o paciente entender. Não adianta eu falar, sua prótese vai ficar com uma gengiva, uma epítese, que chama. Ah, vai ficar com uma epítese, doutor? Beleza. Não, a prótese do senhor vai ter uma gengiva artificial porque você perdeu a gengiva e o osso aqui. Então, além do branco do dente, você vai ter um rosa da gengiva em cima de porcelana. Até uma criança de 10 anos vai entender a informação se passada dessa forma. Aqui em boca, né? Aqui, ó, olha o defeito. O osso era para estar aqui embaixo. Por mais que eu faça enxerto, eu não tenho como voltar esse osso no lugar. Esse osso aqui. Olha o defeito em arco que a gente tem. Isso aqui um dia foi reto. Então eu nunca vou conseguir ofertar para esse paciente um resultado perfeito. Mas o que pode ser feito aqui? Mesma coisa, vamos lá. Aqui, olha isso aqui, olha o defeito. Isso aqui poderia ser um tiro, que a pessoa tomou, um tumor, que a pessoa perdeu um segmento muito grande, ou uma doença periodontal extremamente agressiva. Então, numa situação como essa, eu vou ter que fazer dente e gengiva. Porque o paciente perdeu dente e perdeu gengiva. Não tem como eu fazer diferente disso. E aí eu vou ter que fazer uma prótese com uma epítese ou com uma gengiva artificial. Olha lá, em modelo, dá para ver melhor aqui, ó, né? Então, isso aqui, na minha opinião, eu sou um cara extremamente exigente. Está longe de estar perfeito um trabalho como esse aqui. Mas ele está aceitável e, sem dúvida nenhuma, é fixo, é estético, a pessoa vai se alimentar e vai ter uma condição social muito melhor do que ele teria do que com um Rhodes, que é uma prótese móvel, por exemplo. Olha lá em boca. Né? Essa prótese ela é parafusada. E mais uma vez, gente, manutenção. Tá? Não existe nada na vida que não tenha que dar manutenção. De 6 em 6 meses, devemos limpar os dentes que Deus nos deu. E de 6 em 6 meses, temos que revisar a prótese, temos que apertar um parafuso, temos que olhar se está tudo ok, fazer um ajuste. Né? Não é colocar a prótese e pronto. Olha lá, ó. Outro caso. Isso aqui nota-se o defeito gigantesco. Né? Aí, já higienizando, ó. É fixo, ó. Como é que passa fio dental, Dilson? Se usa passa-fio para poder limpar uma prótese dessa. E o ser humano tem dificuldade a mudanças, né? Quando você vai falar com o paciente que ele não vai ter dente a dente separado, o paciente fala, doutor, mas aí eu não tenho... isso aqui tá tudo junto. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Então ele vai ter que limpar lá em cima, com o passa-fio ou com o Waterpik, que é um aparelho, um spray jato de água e ar, entendeu? Então a pessoa vai ter que se adaptar a manutenção e limpeza diária desse tipo de prótese. Mas vendo parece muito perfeito. A ideia é que venhamos através da biotecnologia, através de hoje de softwares de computador, copiar ao máximo a perfeição. Mas a perfeição, como eu disse há pouco, ela é divina, não cabe a nós. Aqui o caso do doutora Adélia Pimenta, vou mostrar mais um caso de limitação de resultado. Olha lá. Olha o tamanho do defeito ósseo desse paciente. Mas em boca, olha que bonito. Né? Ninguém vai falar que esse paciente está utilizando uma prótese. Eu brinco que uma prótese perfeita, na minha concepção, é aquela prótese que o paciente usa e que o vizinho não sabe que ele tem a prótese. Né? O vizinho olha e fala, o sorriso bonito e não sabe que aquilo ali é uma prótese. E, principalmente em dentadura, é que geralmente você percebe que é. A ideia é que a prótese seja imperceptível, que ela seja uma prótese tipo a perna do Roberto Carlos. A pessoa sabe que ele usa uma prótese só porque já ouviu falar, mas se vê ele lá andando, ninguém vai saber que aquilo é uma prótese. Né? Aqui, ó, um protocolo fixo ou uma dentadura parafusada, que foi tema de 2 lives para trás da gente, que a
a gente falou, né? Aqui em boca. Vocês podem observar que a prótese ela é uma prótese longa, né? Tem uma cela longa. Aí os casos, esses implantes não foram feitos, os inferiores, pela nossa equipe, a gente só fez a prótese. Os implantes estão desalinhados, mas com possibilidade de reabilitação protética. E quando chega implantes que estão desalinhados a ponto de eu não conseguir fazer uma prótese adequada, ou de eu fazer uma prótese que eu não vou ter ideia do prognóstico disso a longo prazo, se vai dar certo ou não, aí a gente tira e refaz os implantes. Eu não posso construir uma casa em cima de uma base que não está adequada, seja essa base feita pela nossa equipe ou não. Já houve situações nas quais eu olho o implante, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, o implante feito pela nossa equipe, de eu olhar aquele implante e falar, não, esse implante não está legal, a gente vai tirar e a gente vai fazer de novo. A gente tem que ter humildade de, quando a gente tem uma situação na qual a gente sabe que aquilo ali, se fosse na minha boca, eu queria assim? Não queria, então a gente vai tirar e vai fazer de novo. Seja feito por mim, quando eu digo por mim, pela minha equipe, por cirurgiões da minha equipe, ou por outro, né? Ninguém tá livre do erro ou tá sempre fazendo tudo com perfeição, mas a gente tem que ter humildade de, quando as coisas não ficam adequadas, refazer. Corrigi-las, exato. E aí está o caso já finalizado, né? Mas esse é qual? É aquele. É o anterior? É o anterior, já com a prótese em boca, né? Você vê que já é uma senhora já com mais de 60 anos, né? Mas é imperceptível para você que vê. É. Tenho certeza. E eu quero chamar a atenção aqui para vocês, uma outra história, né? Só para botar uma pulga aí atrás da orelha de quem está nos observando. Vocês podem observar essas ruguinhas aqui dela? Isso aqui são códigos de barra que a gente chama, né? Então, hoje, 2020, como que eu finalizaria esse caso? Com um preenchimento desse código de barra. A gente pode preencher isso com ácido hialurônico, que seria a cereja do bolo, que faria com que esse paciente... Você fala o quê? Nos lábios? Esses risquinhos aqui, ó, que dão um aspecto de envelhecido, né? Então, nós odontólogos somos capacitados para fazer preenchimentos, para fazer botox, para poder entrar na área de cosmética facial, ofertando para o paciente possibilidades estéticas muito maiores do que se fazia, por exemplo, há 10, 15 anos atrás. Aí um caso onde o paciente teve um defeito ósseo vertical extenso e você pode observar que esse dente está um pouco mais longo. Esse paciente tem um sorriso alto. Você pode observar que é fácil você conseguir ver a imperfeição da prótese dele, diferentemente de outros que a gente não viu. Então esse tipo de situação, quando você vai fazer uma prótese no paciente, a primeira coisa que eu falo, dá um sorriso para mim, e aí dá aquele sorriso acanhado. Aí você fala, não, ganhou no Mega Sena, aí a pessoa ri de verdade, né? Aí você consegue ter uma ideia do nível de sorriso que esse paciente tem. Se o nível dele é baixo, médio ou alto. E os piores casos, e eu digo piores, são os sorrisos altos, porque toda e qualquer imperfeição que esse paciente vier a ter na prótese, ele vai demonstrar quando estiver sorrindo. Sabe que uma vez teve uma menina que ganhou um prêmio na rádio, e ela foi buscar, e a gente falava com ela assim, dá um sorriso, e eu vi que ela ficava assim, ó. E foi uma vergonha que a gente passou, porque a gente não sabia, né? Na hora que a gente falou assim, não, mas dá um sorriso com vontade, ó. Eu não tenho dente. É uma situação muito ruim, né? É muito triste, porque, principalmente para uma mulher, né? Hoje em dia, eu diria que os homens andam muito vaidosos também, mas a mulher, ela não tem um dente da frente, imagino que tenha um comprometimento psicossocial muito grande, né? A mulher, ela tem o lance da vaidade, então imagino o que vocês tenham passado, e imagino que ela tenha passado quando vocês pediram para ela sorrir e ela não tinha como sorrir por isso faltava um dente da frente, né? Aqui um outro caso, ó. Esse caso é do Glauber. Obrigado, Glauber, por ter cedido o caso pra gente também. Esse dente é dele? Não, o dente, o de cima não, o de baixo foi ele quem fez, né? Doutora Adélio Pimenta, doutora Thalita e doutor Glauber nos cederam o caso. Os casos que vocês estão vendo de prótese, eu não fiz nenhum, gente, porque eu não sei fazer prótese, viu? Eu construo a base da casa e a turma sabe fazer a casa bacana, bonita, bem feita, né? Por exemplo, esse paciente veio de um trabalho não bem conduzido por um outro colega, né? Isso aqui já era uma prótese? Esse dente era uma prótese, né? E esse dente aqui parecia um dente com trauma que escureceu. Eu achei que ele tinha fumado muito. Não, isso aí provavelmente, quando a gente bate o dente,
o dente, o nervo morre, vamos falar assim, você tem um escurecimento do dente. E aí existem técnicas para clarear esse dente. E se não chegar no ponto que a gente quer, a gente pode fazer facetas, coroas de porcelana, e que aí a gente vai sair de um resultado para um resultado como esse, né? Mas se você observar, ainda assim a gente tem algumas limitações. O dente está um pouquinho mais comprido do que deveria estar. Pouca coisa, mas é uma limitação. Aqui, ó, um outro caso, olha esse paciente. Paciente provavelmente com bruxismo. Para quem não sabe, bruxismo é o ato de apertar. É o mesmo cara esse aqui, não? Apertar ou rangir os dentes, né? Então o dente dele todo gasto. Aqui ele já tinha perdas dentárias, né? Você pode observar. Com comprometimento ósseo, perda óssea. Então o dente ficou ligeiramente mais longo aqui desse lado do que do outro. E a gente busca o que em odontologia? Simetria. O lado direito tem que ficar igual ao lado esquerdo, ou o mais próximo possível. Salvo limitações. Mas a gente é igualzinho? Não. Não significa que a gente não é igual, que a gente não queira ficar, né? O padrão de beleza, sem dúvida nenhuma, está na simetria. Se você tem dois incisivos centrais exatamente iguais, dois laterais exatamente iguais, dois caninos iguais, isso é bonito, né? E a possibilidade que a gente tem hoje de ofertar isso através das tecnologias de CAD/CAM, o que é isso? A gente falou na nossa primeira live. É uma máquina que vai escanear o dente e a gente tem como desenhar os dentes. O computador vai fazer dois dentes exatamente iguais, dentes espelhos, né, simétricos, com ângulos, contornos, dimensões perfeitas, fazendo com que a gente ganhe com essa tecnologia tempo, por ser mais rápido. Eu vou só escanear, provar, entregar em 3 sessões ou 2 sessões. Eu entrego um trabalho que eu demoraria 6 sessões para fazer com a tecnologia antiga de moldagem. Então, gente, você que está nos assistindo agora, aqui, aquela questão de moldar com aquela massa na boca, na Implantar você tem a possibilidade de fazer essas próteses com escaneamento, né? Os resultados são excelentes, previsíveis e mais rápidos. Como que é escanear? Você já viu escanear a compra? Você vai lá no supermercado, o cara com aquele scanner. Tem um scanner igual aquele, que você vai escaneando a boca do paciente. O desenho vai indo para o computador. Eu mando essa informação para o laboratório de prótese da Implantar, que é o 3D Dental Lab, é um laboratório digital. Essas informações vão gerar um modelo, a gente vai usinar um modelo, é uma impressora que vai usinar esse modelo exatamente igual à sua boca. E uma outra máquina vai produzir os dentes. Então hoje em dia a gente quase não tem mais um protético fazendo dente. Você não faz 2 peças de carro na Fiat exatamente iguais. Você utiliza de uma tecnologia 3D para poder fazer isso. Na indústria automobilística, essa tecnologia é utilizada desde a década de 80. Na medicina, começou na década de 90. E hoje em dia, na odontologia, ainda não são todas, são poucas as clínicas que utilizam dessa tecnologia, por ser uma tecnologia cara, mas a Implantar, por ter 3 clínicas, mais a pós-graduação, a gente dilui esses custos e aí fica viável ofertar para os pacientes. Mas deve ser melhor para o paciente também, né? Sem dúvida. É mais rápido, e aí a gente volta... Menos incômodo. Menos incômodo, que moldar é extremamente desconfortável. Eu odeio quando me moldam a boca, né? E os resultados, sem dúvida nenhuma, são melhores. Aqui um outro caso, ó, vocês podem observar, aqui ficou muito claro. Olha como esse dente está mais comprido do que esse, né? Então casos como esse, na implantodontia, podem acontecer. E olha o sorriso desse paciente. Ele aqui tem um sorriso baixo, mas o Glauber puxando o lábio dele para cima, deixa evidente. Esse é esse? É o mesmo paciente. Aqui deixa evidente que esse dente está maior que esse. Então se esse paciente tivesse uma linha alta de sorriso, quando ele sorrisse, ia mostrar isso. E aí um resultado que é excelente aqui não se torna tão excelente assim, dependendo do padrão do sorriso do paciente. Mas eu não perceberia. Mas talvez, talvez você perceberia, se fosse em você, se olhasse o espelho e visse um dente mais longo do que o outro. A gente percebe. Eu perceberia. Aqui mostra também casos onde os dentes não ficaram simétricos, ficaram um dente mais comprido do que o outro. Eu estou mostrando aqui para vocês, gente, casos que eu não estou aqui para mostrar só caso bonito. A ideia é mostrar a limitação mesmo, casos que eu gostaria que tivesse. Porque às vezes eu acho que justamente esse que tem limitação no resultado, às vezes são os melhores resultados, que eles são os que mais
se aproximam do que a gente é. Estou falando bobagem? Eu acho o seguinte, as pessoas buscam perfeição. Essa é a minha experiência clínica. As Mas pessoas vão na clínica... Às vezes você vê que a mulher tipo aquele implante tão perfeito que você sabe que é o silicone. Mas no caso de um sorriso, o nosso padrão de sorriso, qual que é? É o padrão de sorriso dos filmes, da televisão. Então as pessoas elas querem dentes bonitos, dentes simétricos, dentes brancos. E aí quando você não consegue ofertar isso para o paciente, é muito importante que você fale isso antes, na primeira vez que você está tendo ele. Porque ele não vai criar uma falsa expectativa de resultados. Isso aqui, vocês lembram da prótese que eu mostrei com um gengivão enorme, uma dentadura parafusada? Aqui, ó, esse caso é um caso onde não foi necessário, o paciente não perdeu o osso, é só dente. Então, a gente tem condição de ofertar para o paciente uma prótese só com os dentes. Isso aqui é o desejo de todo protesista, que o paciente tenha condição de ter uma prótese só do tamanho do dente, não perder o osso. E aí eu consigo fazer uma prótese sem gengiva artificial. Como é a prótese? Ela é um encaixe todo? Como é? Aqui vocês podem observar que essa prótese ela tem alguns encaixes que vão ser parafusados nos implantes que estão na boca do paciente. Então aqui, ó, nesse modelo aqui, ó, imagine que isso aqui é uma réplica da boca do paciente. Então essa prótese ela vai ser parafusada aqui. Isso aqui é como se fosse a boca do paciente. Então essa pessoa perdeu todos os dentes. Todos os dentes. E aí a gente fez todos os dentes em uma estrutura única. E põe ela numa estrutura única. Em uma estrutura única, exatamente. Aí ela parafusada, ó. Aí a gente tampa esses parafusinhos. É importante que o paciente saiba que vai ter esses buracos na prótese. Ô doutor, tem um buraco aqui na minha prótese. Não, mas esse buraco é para parafusar a prótese. Não, mas eu não quero esse buraco. Então toda a informação tem que ser dada para o paciente de forma clara e objetiva. Mas ele sente isso aqui depois? Na verdade, ele vai ter uma sensação, sim. Ele vai sentir que porque eu vou fechar isso com uma massa, eu vou dar acabamento nisso aqui. Mas mesmo com acabamento, aqui vai ficar diferente do lado. Mas é bom para ficar passando a língua assim. Passa o tempo. Bem, agora a gente vai abrir para dúvidas. Temos algumas perguntas. Passa as perguntas aqui para mim, doutora, por favor. Obrigado. Eu não enxergo direito, você vai me ler as perguntas. Vamos lá. Até quando não tem o nome das pessoas, né? Não tem o nome das pessoas. Não. Tem. Essa aqui não tem o nome. Até quando não é possível restaurar um dente? Dependendo da perda da estrutura. Vamos pensar que se o dente deu uma cárie, vamos pensar assim. Aí a cárie está muito abaixo da gengiva do paciente. Aí esse dente é um dente inviável, porque eu vou ter que tirar osso, eu vou ter que tirar a gengiva, eu vou ter que fazer uma cirurgia e o paciente vai ter um prognóstico ruim daquilo ali. A chance daquilo ali dar problema é muito grande. E eu não falei isso, acho que nas outras lives, mas a chance de um sucesso de um implante é em torno de 97%. A chance é muito alta, até mais alta que de um tratamento de canal, por exemplo. Essa aqui tem o nome, é da Marli. Implante de zigomático. Tem que fazer enxerto? Não. O que é um zigomático? Vamos lá. Doutora, pega o modelo pra gente lá, o modelo zigomático. A gente tem um modelo para poder exemplificar direitinho. Eu sou leigo mesmo. Tá do lado tá em cima da mesa aí. Pega o zigomático, o modelo pra gente. O modelo fica fácil a gente explicar. O implante zigomático é indicado para pacientes que perderam todos os dentes do maxilar superior, tá? Não tem dente nenhum em cima. E aí a gente vai colocar, fecha um zoom aqui para mim, ó, um implante que ele vai na maçã do rosto. E aí a gente evita de fazer enxerto com isso. E a gente queria dar parabéns aqui também, porque a gente viu muitos trabalhos aqui do Dr. Pedro, né, que fez coisas Dr. Pedro Messias, um sensacionais. excelente cirurgião exímio, está com a gente há mais de 10 anos. E eu digo, Pedro deve estar nos assistindo, que eu transformei um carvão num diamante. Eu fico muito honrado, Pedro, de ter tido a oportunidade da sua formação profissional, pessoal, e digo mais, aprendi muito contigo, meu amigo. Um grande abraço para você, agradeço muito por Deus ter te colocado na minha vida e vice-versa, meu irmão. Temos mais perguntas. Vamos fazer o seguinte, nós vamos responder a última pergunta e aí tem várias outras perguntas que a gente vai mandar as respostas individualmente para você.
Você tem dúvida? Manda um vídeo para mim que eu mando outro vídeo de resposta para você. Vai ser um prazer. A gente tem o nosso canal de comunicação. Você pergunta e o doutor responde. E vai ser um prazer tirar a sua dúvida. Então eu tenho aqui duas perguntas. Escolhe, uma ou dois? Um. Wellington. Meu pai não tem estrutura óssea na boca para o uso de dentadura. Ele consegue fazer uma dentadura fixa? Veja bem, Wellington, a gente tem que avaliar o caso do seu pai clínica e radiograficamente. Existem casos que a gente pode trabalhar com implantes curtos para fusar uma dentadura, existem casos que a gente pode fazer enxerto, zigomático na parte superior. Então, o que eu digo para você é que só não tem jeito para morte, meu amigo. O resto, se a pessoa fala, ó, eu uso uma dentadura e eu não gostaria de usar essa dentadura mais, quero fazer implante, eu digo para você, é possível. E já que você falou que só não tem jeito para morte, gente, fica em casa, vamos cuidar, né? Tudo a gente resolve depois. Vamos cuidar aí dessa Covid-19 que está apavorando todo mundo, para a gente chegar lá na frente tranquilo, com saúde. Eu aprendi uma coisa na vida, que tudo passa. Tudo passa. E essa vai passar também. Exato. Ó, um beijo. Tchau, obrigado gente. pelas Obrigado. pessoas que nos acompanharam e até a próxima. Doutor Dilson, obrigado, viu, cara? Valeu. Aqui, ó.